Estúdio CBN. De volta à nossa programação do Estúdio CBN, você que nos ouve pelo 90.9 FM, aí pelas ondas do rádio, ou pelo nosso site, que é o cbnrp.com.br. Pelo nosso site, além de nos ouvir ao vivo, você também confere toda a nossa programação na íntegra. Então, todas as reportagens, todas as entrevistas, todos os bate-papos com os colunistas, você também acompanha e confere no nosso site. Se você perdeu alguma parte da reportagem ou se você quer enviar o conteúdo para algum familiar, algum amigo, tudo está reunido no nosso site. Bom, agora vamos para mais uma entrevista. Hoje, dia 19 de junho, é o Dia do Cinema Brasileiro. E para falar desse assunto, a gente vai conversar com um jornalista, mas que também foi diretor de um curta-metragem que estreou em Rio Preto recentemente. Gabriel Vital, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Carol. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz por ser chamado para participar desse programa especial em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro. A gente que agradece pela disponibilidade. E, Gabriel, você lançou recentemente, né? Você foi diretor de um curta que aborda o acolhimento familiar de pessoas LGBTQIA+. Conta pra gente um pouquinho sobre o que é esse curta-metragem. Isso, Carol. Na verdade, o curta-metragem vai ser lançado na próxima segunda-feira, certo, dia 24 de junho, aproveitando o mês também do orgulho LGBT. Então, esse mês que a gente comemora não só o cinema nacional, mas também o mês do orgulho LGBTQIA+. E esse curta aborda, né, o acolhimento familiar, a importância do acolhimento familiar. Então ele traz alguns depoimentos de pais, mães, de pessoas LGBTQIA+, pessoas homossexuais, transexuais, pessoas não binárias. E esses pais e mães, principalmente mães, né, a gente entrevistou, elas contam como que foi esse processo, né, de descoberta da sexualidade ou da identidade de gênero dos filhos, né, e como foi passar por esse processo de compreensão, de desconstrução dos próprios preconceitos, desconstrução do medo que está muito associado a isso, né? E para poder acolher os filhos, né? São pessoas que às vezes tiveram que passar por cima de convicções, às vezes muito rígidas, né? Para poder oferecer esse acolhimento para os filhos, e a gente mostra a importância desse acolhimento. Uhum. Ô, Gabriel, e foi a primeira vez que você está à frente de um curta-metragem? É a primeira vez. Eu já tinha feito alguns trabalhos audiovisuais dentro da minha própria profissão, como jornalista, né? Reportagens, uma ou outra coisa especial, mas um curta-metragem, assim, ele tem quase 40 minutos, né? É um trabalho maior, então é a primeira vez que eu me aventurei por esse mundo. Que legal. E qual foi a experiência? Foi muito legal. Eu adorei, principalmente por poder conversar com essas pessoas, conhecer essas diferentes realidades, né? E poder transmitir uma mensagem, né? Não é só um filme, né? É uma mensagem que eu espero que fique aí para outros pais, mães de pessoas LGBT que às vezes estão nesse processo de desconstrução, às vezes têm muitas convicções que às vezes impedem, né, esse acolhimento dos filhos. Então, o propósito é esse, né, que fique essa mensagem aí para essas pessoas. Ô, Gabriel, e você conseguiu unir duas coisas, né? A sua profissão, que é o jornalismo, com essa paixão que eu acredito que você tenha, porque vai ser em um formato de documentário, como você disse, que você conversou com pais, com familiares de quem se assumiu LGBTQIA+. Então, você fez uma espécie de entrevista? Isso, são entrevistas. São entrevistas com algumas pessoas. Inclusive, assim, eu destaco algumas, né, aqui. Então, a gente tem, por exemplo, a entrevista com a Josi
Ferracini, que é uma psicóloga que faz um trabalho muito legal num grupo que se chama Mães pela Diversidade. Ela atua aqui em Rio Preto, né, com esse grupo. É um grupo que oferece esse acolhimento para os pais, e ela é mãe também de uma pessoa não binária, né, da Ariel, ou do Ariel, pode chamar nos dois gêneros, justamente por ser não binária. Outro destaque que eu acho muito legal de falar é a Gisele Tigre. Eu fui até São Paulo para entrevistá-la, porque ela é uma atriz, ela já fez várias novelas, fez Malhação, e ela descobriu recentemente, né, há alguns anos, que o filho dela é um homem trans, né? É uma pessoa que nasceu com o órgão sexual feminino, mas que ao longo da vida se identificou com a identidade de gênero masculina, né? E passou, né, a se entender como um homem trans. E a Gisele, uma coisa curiosa, né, que a Gisele, em 2011, ela deu o primeiro grande beijo entre duas mulheres na TV brasileira. Uhum. Ela e a Luciana Vendramini, na novela Amor e Revolução, do SBT. E anos depois ela passou por esse processo, né? Então ela conta como ela sentiu o preconceito na pele lá atrás, quando ela fez esse papel, porque as pessoas não entendem, né, a diferença entre o ator e o personagem. E agora, mais recentemente, com a descoberta do filho trans, e como que ela se engajou e se tornou uma aliada da causa. Maravilha. Ô, Gabriel, e todo filme, né, curta-metragem, enfim, traz uma mensagem. Para você, qual que é a principal mensagem do Reconstrução do Amor, Desconstrução do Medo, que é o nome do curta-metragem? A mensagem é que o acolhimento familiar salva vidas. Às vezes, o núcleo familiar, para as pessoas LGBTQIA+, que estão nos ouvindo, o núcleo familiar às vezes é o primeiro lugar onde essas pessoas sofrem algum preconceito. E quando você rompe com esse padrão de preconceito e oferece o acolhimento, você tá salvando aquela vida, você está oferecendo um apoio que essa pessoa não vai encontrar, às vezes, na rua, né, em outros lugares que ela pode sofrer o preconceito também. Excelente. E hoje, né, que é dia do cinema nacional, o cinema nacional que já passou por tanto preconceito, acho que foi uma barreira muito grande para a gente ser reconhecido de fato. Como que você enxerga hoje as obras nacionais? Eu concordo com você, eu acho que existe muito preconceito com relação ao cinema nacional. Comentei com a Mainara Neves, né, também aí da CBN esses dias, que se você vai no cinema, às vezes tem um lançamento nacional, mas você vê esse lançamento em 2, 3 salas, em horários bem desagradáveis, né, às vezes no meio da semana, à tarde, enquanto produções estrangeiras você tem em vários horários, em várias salas, em vários dias da semana. E eu não culpo as salas de cinema por colocarem assim, porque se elas estão fazendo assim é porque elas sabem como que é a preferência do público, né? Mas eu acho que o público precisa valorizar mais o cinema nacional, entender que o Brasil tem grandes produtores. Eu ainda não me considero é a primeira vez que eu estou trabalhando com um projeto assim, mas o Brasil tem grandes produtores e uma coisa que eu destaco, né, eu acho que é importante a gente falar, muito do cinema nacional é feito por leis de incentivo à cultura, como é o meu caso, né, eu fiz esse documentário por meio da Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria de Cultura de Rio Preto e o Ministério da Cultura, que foi o que viabilizou esse projeto, né, então às vezes o cinema nacional depende muito desses incentivos para poder tirar grandes projetos do papel, grandes e pequenos projetos também do papel, porque isso é muito importante. Maravilha. E assim como os filmes, eu vejo que as séries também existe um certo preconceito, séries mexicanas, americanas, até chinesas, ganham muita repercussão aqui no Brasil e poucos se importam com séries aqui do nosso país. Você acha que esse é um movimento que deve mudar nos próximos anos e o brasileiro consumir mais conteúdos feitos aqui no nosso país? Olha, Carol, eu espero que sim. Eu acho que
por muito tempo o Brasil ficou refém de grandes emissoras, de grandes produtoras, e hoje, né, com os streamings, né, que os streamings, de certa forma, democratizaram a produção de cinema, né? Então, hoje, pra gente, por exemplo, não chegavam séries coreanas, agora chega, né? Sim. Da mesma forma que tem muito material audiovisual brasileiro sendo produzido, tanto de ficção quanto de não ficção, né? Que é o caso dos documentários, né? Então, a gente tem grandes produções, tem streamings nacionais que fazem grandes produções de muita excelência, e acho que isso precisa ser cada vez mais fomentado para... E o público também, né? Precisa se atrair pelos temas, porque, afinal de contas, as produções nacionais, elas contam a nossa história, né? Então a gente não pode ficar refém do imperialismo norte-americano, dessas narrativas que vêm de fora, de uma cultura que não é a nossa. Não que a gente não possa assistir, podemos, Sim. mas a gente tem que valorizar a nossa cultura e as produções que contam a nossa história também. Excelente, perfeito. Bom, o seu curta-metragem, né, que você esteve à frente aí da direção, estreia na próxima semana. Quero que você deixe um convite aqui para os nossos ouvintes, onde a gente pode assistir. Vai estrear na segunda-feira, 7h30 da noite. A gente vai fazer um lançamento na Casa de Cultura de Norá do Vale, porém as vagas já estão esgotadas. Teve muita procura, então assim, eu abri essa semana e as pessoas já confirmaram ali e acabou esgotando muito rápido. Tô até pensando em ver como que eu faço para abrir uma outra sessão, alguma coisa, mas de qualquer forma a gente vai ter outras exibições públicas aqui em Rio Preto. E também vai ser lançado no YouTube. Eu vou disponibilizar esse material no YouTube, também na segunda-feira, às 19h30, mas a gente ainda vai fazer algumas rodas de bate-papo na cidade. Eu vou divulgar tudo na nossa página no Instagram, que é reconstruçãodoamor.doc. Sem acento, sem tio, sem cedilha, reconstrucaldoamor.doc. Perfeito, maravilha. Fiquei triste porque já esgotaram aí as vagas, mas se abrir uma nova sessão, por favor, me conte que a gente anuncia aqui na Rádio CBN. Pode deixar. Para o pessoal conseguir acompanhar aí em primeira mão, mas já fica a dica para acessar no YouTube. Gabriel, muito obrigada pela participação. Sucesso, espero que seja o primeiro de muitos. Obrigado, Carol. Até mais. Até. Agora, 3h48, intervalo. Estúdio CBN.